O que eu achei da prova de matemática? Ela estava mais difícil, estava mais fácil, aquela questão vai ser anulada, a prova está mais complexa, tudo. Nesse vídeo eu vou estar falando exatamente isso para você, inclusive, quantas as questões eu acertei aí no gabarito extraoficial. Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo. Então vamos lá, sem enrolação, vamos analisar o que aconteceu aí com a prova de matemática. Obviamente, também ontem aconteceu a prova de ciências da natureza, mas aqui nesse vídeo eu vou estar me limitando a falar apenas da prova de matemática. Não vou abordar o tema de ciências da natureza, caso vocês queiram. Eu vou trazer um vídeo a respeito disso, mas o objetivo desse vídeo é falar apenas da prova de matemática. Então vamos lá, assim, de um modo geral, o que eu achei da prova? A prova, ao contrário do que algumas pessoas estão falando, mas os professores não, os professores estão falando nessa mesma linha que eu vou falar para você, a prova sim, ela estava mais difícil em relação aos anos anteriores. Mas por que ela estava mais difícil? Não é que ela estava mais difícil apenas pelos conteúdos, que de fato eram conteúdos assim, mais complexos, conteúdos mais teóricos, não apenas por isso. Isso com certeza fez com que a prova estivesse mais difícil, mas não apenas isso. Basicamente, um fator que também contribuiu foram que alguns conteúdos não foram cobrados. Se vocês pegarem e analisarem as provas anteriores, tanto o Enem tradicional, tanto o Enem PPL, o que vocês vão perceber? Sempre tem exercício de probabilidade. Nesta prova, a gente não teve nenhum exercício de probabilidade. E isso também com outros conteúdos. Não caiu progressão aritmética, não caiu progressão geométrica, várias coisas assim não caíram. E isso faz o quê? Isso faz com que a prova seja diferente. Então essa questão de ser uma prova com alguns conteúdos diferentes, de ser uma prova assim também mais teórica, uma prova mais cansativa, isso contribui para que de fato a prova sim estava mais difícil. Daí o que a gente também pode analisar dessa prova? Nessa prova, ao contrário dos outros anos, caiu mais questões de gráficos. Se vocês analisarem, a gente teve vários exercícios de gráfico. Teve o exercício de gráfico, aquele que você precisava encontrar o ponto P, onde você ia ter 50% abaixo daquele determinado valor P. No caso, aquele exercício lá da compra dos apartamentos. Daí também teve aquele exercício de gráficos, que era aquele exercício das conversões das letras. Muitas pessoas acabaram se confundindo e erraram aquilo também. Daí teve o exercício de gráfico para média ponderada. A gente teve vários exercícios envolvendo gráficos. Então foi uma prova onde isso caiu bastante. Além disso, a gente também teve duas questões aí de média ponderada, que geralmente costuma cair. Teve uma questão de mediana. Mas assim, no contexto geral, analisando as questões difíceis, aquelas questões que são difíceis de fato assim foram mais difíceis. Como por exemplo, aquela questão do delta e da estrela. Foi uma questão assim que poucas pessoas, pela análise que a gente fez, foi uma questão que poucas pessoas conseguiram acertar ou tiveram uma noção de como resolver. Então foi uma questão bem complexa. Outra questão, aquela questão da projeção. Muitas pessoas acham, a projeção é sempre fácil. Aquela questão da projeção é uma questão muito complexa e que muita gente vai errar. Muita gente vai ir na alternativa B, enquanto a alternativa E era a alternativa correta. Basicamente, na minha visão, a sacada daquela questão, para você conseguir resolver, você tinha que notar que na visão superficial, no caso na visão de topo ou na visão de fundo, você ia conseguir enxergar todas as esferas, exceto as esferas centrais, onde nas esferas centrais você ia ter 3 esferas que uma estaria em cima da outra. Sendo assim, você só veria uma de 3. Então, consequentemente, você ia ter que pegar o total de esferas, que eram 9, descontar 2, então você estaria enxergando 7 esferas. Assim você conseguiria então definir qual que era a figura que você estaria vendo. Não ia apenas pelo desenho, muitas pessoas iam pelo desenho e acabavam indo na alternativa B. Se você fosse por esse raciocínio lógico do enunciado, você conseguiria então definir isso junto com o desenho e ir para a alternativa E. Mas assim, é uma questão que em teoria sempre é fácil, que são as questões de projeção, mas de fato essa questão de projeção, ela foi uma questão bem mais difícil, tá? Ela foi uma questão assim que muitas pessoas vão errar e vai ser considerada uma questão difícil, porque de fato é uma questão tanto quanto complicada você ter essa noção espacial, você ter essa noção de como que vai ficar essa projeção. Então por isso é uma questão difícil. Além disso, a gente teve muitas questões de lógica e muitas pessoas não têm tanta facilidade com lógica, então por isso, com essa questão de lógica, muitas pessoas também vão errar, o que dificulta ainda mais a prova. Por exemplo, aquela questão lá da Lei Áurea era uma questão de lógica, aquela questão da mala era uma questão de lógica. Então tudo isso
isso são coisas assim que vão contribuindo para o nível de dificuldade da prova, que de fato estava mais difícil. A respeito da questão anulada, que era a questão dos times. Por que aquela questão vai ser anulada? Muitos professores, inclusive eu, estamos apontando o seguinte: aquela questão ela não tem de fato uma alternativa que está 100% certa. Não tem nenhuma alternativa que traz de fato o que deveria acontecer com aquela combinação, no caso, com aquela combinação de possibilidades. Então, como não tem nenhuma alternativa que traz isso, no caso, não estou dizendo que seria uma combinação, mas eu estou dizendo a combinação dos fatores, poderia ser um arranjo, uma permutação, enfim, vocês conseguiram entender. Então, o que acontece? Como não tem nenhuma alternativa que traz de fato a resposta correta ou uma resposta semelhante, não deveria nem ser semelhante, deveria ser a mesma resposta com o mesmo resultado, não tem alternativa correta. Como não possui alternativa correta, ela é uma questão que pode sim ser anulada. Porém, o que eu acredito? Eu acredito que não vai ser anulada, é muito difícil o INEP anular a questão, muito difícil mesmo. Então, como é muito difícil o INEP anular a questão, eles só anulam questão no caso assim, de questões repetidas, que nem ano passado a gente teve uma questão que foi repetida no Enem e teve aquela outra questão que também era da UFPR alguns anos atrás, que também foi anulada. Eles só anulam questões nessas circunstâncias. Então, eu particularmente acho bem improvável que essa questão vai ser anulada. Eu acho que de fato essa questão não vai ser anulada, embora muitos professores estão apontando que ela deve ser anulada, que ela deveria, mas eu não acredito que o INEP vai anular. Na minha opinião, deveria ser anulada, mas eu não acredito que o INEP vai fazer isso, analisando o que o INEP sempre faz nos últimos anos. Então, por isso, como essa questão não vai ser anulada, se eu fosse apontar uma alternativa que pode estar correta, eu apontaria a alternativa A. Embora eu acredito que muitas pessoas estão apontando que se tiver uma alternativa correta, seria a alternativa E. Então provavelmente vai ficar entre isso, entre a alternativa A e entre a alternativa E. Mas a gente vai ter que esperar, obviamente, o gabarito oficial. E no gabarito oficial, obviamente, a gente vai ter a confirmação se essa questão vai ser anulada ou não, e a gente vai ter as respostas corretas de todas as questões. O gabarito oficial deve estar saindo até o dia 1, segundo o INEP, vai sair até o dia 1. Então pode sair dia 29, dia 30 ou dia 1. Então provavelmente vai sair no dia 1º aí de dezembro, vai estar saindo o gabarito oficial com as provas do Enem. Então devido a isso, como essa publicação do gabarito oficial está bem próxima, eu aconselharia você a deixar um pouco esses gabaritos extraoficiais de lado e aguardar o gabarito oficial, onde você vai ter certeza de todas as alternativas. Embora eu tenha dado uma analisada no gabarito do Descomplica, eu achei ele bem coerente. De fato, aquelas questões que eu acreditava que eu ia errar, de fato estavam erradas, e também aquelas questões que eu estava com um pouco de dúvida e eu acabei errando. Mas talvez aquelas questões que eram um pouco mais complexas, não é 100% de certeza que a questão está de fato correta no Descomplica. Então por isso a gente tem que dar uma guardada aí no gabarito oficial para ter certeza. Mas eu diria assim, 99,9% de certeza que o gabarito do Descomplica vai seguir o mesmo gabarito oficial. Então é bem difícil que eles vão estar errando em alguma questão. Mas o melhor de fato é sempre esperar o gabarito oficial para tu ter 100% de certeza. Mas daí, como eu tenho certeza que muitas pessoas vão perguntar, e eu também coloquei isso aí na capa do vídeo, quantas questões eu acertei? No gabarito extraoficial, eu só fiz análise do Descomplica porque é aquele que eu acredito que é o mais coerente, que sempre chega mais perto da realidade. No gabarito do Descomplica eu fiz 37 de 44, já anulando aquela questão dos times. Obviamente não foi o que eu esperava pelo menos acertar 40 questões, mas analisando o contexto, analisando que desde 2014 eu não faço Enem, então aí são mais de 6 anos sem fazer a prova, analisando também que atacou rinite durante a prova, então assim, foi tudo para dar errado, muito tempo sem fazer prova e também com a rinite atacada. Quem tem rinite sabe como é chato, o nariz fica escorrendo, você precisa ir no banheiro e tudo isso atrapalha muito, o que dificulta na concentração. Dessa forma eu acabei errando aí pelo menos umas 3 questões por falta de concentração. Eu errei aquela questão lá dos cartões, que você tinha que calcular a área e depois calcular o valor. Aquela eu acabei errando por falta de concentração. Eu fui no quadrado, o quadrado atendia, mas o quadrado não era o que tinha a maior área. Além disso, eu errei aquela outra questão que você tinha que calcular a porcentagem de aumento. Eu calculei a porcentagem e esqueci de descontar o 100%, então era para ser 120, eu coloquei 220 por causa disso, foi por falta de concentração. E também teve uma outra questão, aquela questão lá do frango, que você tinha que calcular o quanto que ia reduzir de porcentagem de frango. Eu cheguei no 30%, fui passar para o gabarito, coloquei 28%, então também foi por falta de concentração. Só com essas 3 que foi por falta de concentração, eu teria chegado aos 40 acertos, então
fora as outras questões que eu também acabei errando. Então seria basicamente isso, pessoal. Essa aqui é a minha análise da prova de matemática. Mais uma vez eu falo para vocês aguardar o gabarito oficial que vai estar saindo essa semana. Quando a gente tiver alguma novidade a respeito de questões, a respeito de qualquer outra coisa, eu vou estar postando aqui no canal e também lá no Instagram, @ensino de potência. Comenta aí embaixo o que você achou da prova, quantos acertos você fez, se você achou a prova difícil, se você achou a prova fácil. Comenta aí pra gente estar analisando também. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube e apareça para mais pessoas. Se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade. Tudo isso ajuda muita gente e ajuda muito o crescimento do canal. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima.